Boa noite a todos e a todas que fazem parte do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos para mais uma noite de estudos e palestras da nossa casa. E para abrirmos os nossos trabalhos, vamos pedir ao nosso companheiro Felipe Rego para fazer a prece inicial. Deus, Pai amado, que possamos agora, neste momento que nos foi ofertado, elevar nossas vibrações, deixar os problemas de lado, por este momento de esclarecimento que o estudo da noite de hoje vai nos trazer através da nossa irmã. Que nossa irmã possa ser abençoada pelos bálsamos da energia superior e possa trazer na sua fala aquilo que precisamos no momento ouvir para mudar nossa visão de mundo, nossa visão de nós mesmos, facilitar o nosso processo de autoconhecimento e facultar-nos uma noite mais tranquila diante desta pandemia em que o ritmo está sendo um pouco avariado para todos nós. Assim, é na confiança da espiritualidade maior e na rogativa de que Maria de Nazaré possa cuidar de nossos corações hoje e quando formos dormir, que devolvemos a palavra ao irmão Douglas, o qual está a dirigir esta etapa dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então, com essa prece, vamos pedir permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido mestre e irmão Jesus e à espiritualidade da casa, para iniciarmos a palestra da noite de hoje, quando a palestrante será a nossa trabalhadora do Centro Espírita Caminhando para Jesus, Sandra Albertin, que fará a 73ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. A palestra da nossa irmã terá como tema a cada um e a cada uma conforme as suas obras. Boa noite, Sandra, a palavra está com você. Boa noite a todos e todas, e quero agradecer, ao Caminhando para Jesus pelo convite. Me sinto bastante compromissada com esse momento. É muito importante a gente poder colaborar, com a casa nesse momento onde ela, infelizmente, não pode nos receber fisicamente, mas onde tiver uma ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, ele lá está presente. E a virtualidade, ela traz essa característica que o Espiritismo já vem nos ofertando, que é que a gente pode estar em tempos e em dimensões diferentes e estarmos juntos, sem a necessidade de estarmos fisicamente lá presentes. Eu queria alguns segundos de silêncio enquanto esses PowerPoint vão passando, porque é necessário que a gente reflita sobre esse momento que passa toda a humanidade, todas as pessoas que estão no planeta Terra e todos aqueles que não fazem mais parte do planeta, que voltaram para a pátria espiritual devido ao Covid. No dia de hoje, no Brasil, morreram 699 mil pessoas no nosso país. É preciso que a gente reflita, porque isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. São mortes, são vidas, são sonhos interrompidos, são criações divinas, são irmãos e irmãs. 166.699 irmãos e irmãs presentes nesse momento. E o estado do Amapá, além do Covid, ainda sofre com um apagão que se arrasta aí há semanas, e a gente vê pouca atuação de resolutividade efetiva para essa população, que não é uma questão só de energia elétrica, é uma questão de dignidade humana, é uma questão de direitos humanos que
estão sendo violados nesse estado. E é como se isso não estivesse ocorrendo. E nós precisamos, sim, entender que isso está ocorrendo, isso é violência. E o que é que nós? Qual é a nossa posição com relação a isso? Cada um segundo a sua obra, cada uma segundo a sua obra. Então, isso é de nossa responsabilidade também. E aí, para isso, eu vou compartilhar uma outra tela. Falta de internet, falta dos serviços essenciais, aumento abusivo de preço das mercadorias, falta de energia nos postos de saúde, nas UBS, a falta dos trabalhos das agências bancárias, do trabalhador informal, o problema da falta de energia à noite através do racionamento da energia. Alguns bairros que ficam sem energia à noite sofrem bastante a população, faz piquete, toca o fogo em pneus, depredam o patrimônio público, existem assaltos e tudo agravado pela questão da falta de energia elétrica. O fato é que Macapá está abandonada. Hoje é dia 12, quinta-feira, mais de uma semana de transtorno por falta de energia elétrica e não existe por parte do poder público uma certeza de nada. Essa que é a grande verdade. Se o governo federal não intervir no Amapá, nós teremos uns prejuízos maiores. Nós somos também brasileiros, merecemos ser olhados pelo poder público federal. Hoje a situação que nós temos é caótica, sim. Nós estamos passando, pelo racionamento de energia, racionamento este, que não está contemplando alguns bairros. Nós temos aí Mutirão, nós temos Vila Amazonas, que desde o momento do apagão não estão passando por esse processo de racionamento. Nós não temos hoje água potável. A maioria dos moradores dos munícipes estão tendo que comprar água, gelo e alguns comerciantes estão com a prática abusiva de preço, tá? Vale ressaltar que essa situação hoje que nós estamos passando perpassa sim pela gestão estadual e perpassa por políticas públicas. Nós fomos vítimas da omissão e da negligência. Imagine se a energia elétrica acabasse de repente nos Jardins ou no Leblon, bairros nobres de São Paulo e do Rio de Janeiro, deixando a população não apenas sem luz, mas também sem abastecimento de água por vários dias. Alimentos nos supermercados locais estragassem pela falta de refrigeração, semáforos deixassem de funcionar, piorando o trânsito já caótico, o comércio parasse de aceitar cartões de débito ou de crédito pela falta de energia, restassem poucos caixas eletrônicos funcionando e o pesadelo para muita gente não houvesse mais Wi-Fi. Imagine se os moradores desses bairros tivessem que carregar latas d'água na cabeça por longas e longas distâncias para poder cozinhar, matar a sede e tomar banho. E que a população entrasse em desespero e ficasse vagando pelas ruas sem informação ou perspectivas. Quanto tempo você acha que levaria para o problema ser resolvido? Claro que a situação é diferente, pois o sistema elétrico nessas duas capitais não depende apenas de um linhão, como no estado boa parte do estado do Amapá e a capital Macapá. Mas, hipoteticamente falando, se isso ocorresse em bairros nobres dessas cidades, neste momento, a cabeça dos governantes, do prefeito ao presidente, estariam na caçapa de impeachment, porque o poder público não estaria resolvendo a questão imediatamente. Sim, porque a privatização funciona para distribuir lucros a acionistas. Na hora da emergência, quem é chamado é o Estado e estatais. Mas a comparação é boba, eu reconheço, porque se jovens brancos e ricos de Perdizes ou da Barra da Tijuca fossem mortos por policiais, traficantes e milicianos na mesma quantidade dos jovens negros e pobres que são assassinados diariamente nas periferias das grandes cidades, não deixaríamos o problema, ou pelo menos a elite política e econômica não deixaria o problema sem uma solução ou com uma solução capenga. Porque jovens, independentemente da cor de pele e origem social, merecem viver. No Amapá, onde o apagão atingiu 90% da população do estado, o retorno da energia e da água veio em forma de rodízio depois de muito tempo. Mas moradores das áreas mais pobres reclamam que o rodízio lá ninguém sabe, ninguém viu, não chegou. A justiça até determinou que o problema fosse solucionado num prazo curto, mas o ministro das Minas e Energia disse que não ia rolar porque não ia rolar. A resposta é aceitável porque é no Amapá.
O problema apenas ganhou a preocupação nacional através das redes sociais, pela campanha #SOS Amapá. Quase um lembrete do tipo: ei, Brasil, a gente existe. Praticando um de seus esportes preferidos, o arremesso de responsabilidade, o presidente da República disse no último dia 9 que a energia do Amapá não é de responsabilidade do Estado nem da União. Olha que coisa. Mas a agência que regula o setor elétrico e o próprio Bolsonaro já disse que ela tem autonomia, mas não é soberana. Não desejo para nenhum lugar do Brasil o que está acontecendo com o grande estado do Amapá. Mas o Amapá lembra que cidadania no Brasil é produto chique, não é para qualquer um. E aí, né, tá aqui a hashtag, né, deixa eu voltar aqui, SOS Amapá. E aí, o que é que isso tem a ver com cada uma, segundo suas obras? Tem tudo a ver. Porque os governantes são uma amostra do que é o Brasil. É um percentual de pessoas, né? Todos eles governantes, sejam municipais, estaduais ou federais. Esses governantes e legislativo também, e o judiciário, mas a gente elege o legislativo e o judiciário. O legislativo e o executivo, né? Prefeito até presidente. E o voto é nossa obra. O voto é nossa responsabilidade, é o nosso compromisso para conosco e para com a sociedade como um todo. Então, a gente precisa entender que esses irmãos e essas irmãs que se encontram no Amapá estão sendo violados seus direitos, e é nossa responsabilidade, sim. Nosso silêncio é também responsabilidade nossa. Não fazer o bem, não fazer o mal, mas também não fazer o bem é responsabilidade nossa. A gente precisa da prática do bem. Ela é necessária para que talentos não sejam perdidos. E que a gente possa se lembrar desses irmãos e dessas irmãs não como coitadinhos, mas respeitando o direito e a cidadania desses irmãos que estão sendo violados os seus direitos e está sendo impedido de eles exerçam as suas cidadanias. A minha fonte de pesquisa para a nossa conversa de hoje foi o livro de Sueli Caldas Schubert. Ela faz uma releitura da obra de 2 livros de Manuel Filomena de Miranda, que ele não teve tempo de terminar, e ela foi convocada para terminar esse livro, e é Na Fronteira da Nova Era, que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo nessa fronteira da nova era, e é por isso que a gente tem a sensação, em determinados momentos, de estarmos vivendo o caos, né? Mas é a arrumação da casa, né? A casa, o planeta Terra, está passando por um processo de transformação, não só do planeta, mas de nós que aqui estamos, e com isso a gente muda também a psicosfera. E essa psicosfera, na verdade, é o que nos muda, né? Porque é o pensamento que nos modela. Então, é a partir dessa prática que a gente precisa nos conscientizarmos que a mudança e o processo evolutivo do planeta depende única e exclusivamente da nossa colaboração para que isso ocorra. Né? O planeta está nesse processo evolutivo e ele vai passar por esse processo evolutivo. E aí vem uma das bem-aventuranças, né? Que aqueles que herdarão a terra precisam... Agora eu esqueci da bem-aventurança. Bem-aventurados serão os mansos e os pacíficos que herdarão a terra. Eu agora fiquei na dúvida. Mas é isso, Felipe. Obrigada. Pronto. Os mansos e os pacíficos. E é o que a gente está vendo pouco nesse momento. E a mansidão aí não está igualada à omissão, né? Nem à apatia. Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente precisa, sim, se posicionar. E a gente precisa, sim, chamar para a gente a responsabilidade daquilo que nos rodeia. E aí, dentro dessa temática, a gente precisa também refletir sobre a justiça divina, que tem tudo a ver, cada um e a cada um a sua
a sua obra, porque muitas vezes algumas correntes religiosas, alguns pensamentos, eles sempre botam na conta de Deus, né? Porque Deus quer, né? Como se Deus quisesse o sofrimento de alguém, de algum dos seus filhos e suas filhas. Jamais, se a gente está falando de Deus, ele iria querer algo que não fosse produção dele, no sentido não egoístico, né? Eu só quero aquilo que é meu. Isso é um pensamento da matéria. Deus, ao criar, ele só criou tudo que for benéfico. Aquilo que não é benéfico, a gente que fez o processo criativo e evolutivo dele. Então, a gente não pode esperar de Deus punição. E na justiça divina não existe punição, mas sim a colheita daquilo que plantamos. E aí a gente está vivendo justamente isso, essa fronteira da nova era, que é essa transição planetária. E aí a gente precisa entender esse momento que a gente está vivendo, e aí a gente precisa também se entender como processo evolutivo, sabe? Se orgulhar de ter chegado até aqui, de valorizar essa trajetória nossa e de todos os nossos pares, dos nossos irmãos e das nossas irmãs, e respeitar essa nossa ancestralidade, porque quem veio antes de nós fez esse processo, e nós, quando aqui já estivemos antes, também colaboramos nesse processo evolutivo. É preciso que a gente valorize essa nossa conquista, ao estágio que a Terra se encontra, e que a gente continue na luta, impulsionando esse processo evolutivo. Né? Compreendendo que, como disse Ana Guimarães em uma de suas palestras, a gente está tão acostumados e acostumadas com as nossas tentativas de acerto, mas ainda a permanência no não aprender, no insistir ainda no que a gente sabe que é errado, mas a gente insiste ainda em determinadas situações, e em outras a gente se acomoda e a gente deixa para aprender depois, porque a gente passou muito tempo vivenciando isso. Então, isso está muito presente na nossa psicosfera, no nosso pensamento, na nossa prática. Isso está geneticamente, espiritualmente em nós. E a gente está se desvinculando, né, como se fosse um processo de desintoxicação, e se começando a tomar sabor pelas práticas do bem, não se sentindo tolo ou tola quando se cala, não se sentindo, como diz aqui no Nordeste, besta, porque deixou para lá, né? Então, isso está dentro do processo evolutivo, né? Essa ferida não tão aberta, esses milindres não estão presentes, a gente vai se depurando, né? Se aproximando da essência melhor que Deus já deixou geneticamente dentro de cada um de nós. E aí é como se fosse, aí eu vou trazer os exemplos da tecnologia, porque nós estamos tão ambientados com ela, que às vezes, para entender um pouco dessa virtualidade, né, que a espiritualidade e o espiritismo nos convoca a refletir, é como se a gente tivesse a senha, né, já de um Wi-Fi aberto, e quando a gente passa, a senha reconhece. Quando a gente vai praticando bem, a gente vai se familiarizando com ele, né? Como se aquela senha ativasse em nós, fosse um dispositivo, e aí a gente começa a mexer com isso dentro da gente. Esse processo, e aí é bom, a gente precisa, porque pode ter algum irmão ou alguma irmã que está se familiarizando, seja do plano material, do plano espiritual, com esse processo evolutivo, né? Esse processo evolutivo, ele se dá em esferas planetárias, então é preciso que a gente mencione aqui que esse planeta Terra, ele já esteve no processo inicial de planeta primitivo, né? Que ele é destinado às primeiras encarnações, às primeiras experiências da alma humana, e ele já passou desse estágio e agora ele está no estágio de mundo de expiações e provas, vias de chegar no processo da regeneração. No mundo de expiações e provas, nós ainda somos muito apegados ao processo da materialidade. A gente precisa passar
por provas que seriam desafios, e as expiações são situações que a gente precisa superar, decorrentes desse processo de aprendizado evolutivo, tá? A presença do, vamos dizer assim, do não acerto, certo? Das tentativas de acerto, ainda de maneiras equivocadas, ela ainda é muito presente. Ela é muito presente porque a gente está naquele processo de aprender a amar, de aprender a perdoar, de se auto-amar, de se auto-perdoar, de se auto-cuidar, né? E algo que a gente precisa deixar muito forte dentro de nós é de que a gente só aprende no relacionamento com as outras pessoas. Não dá para achar que sozinho a gente aprende. A gente só aprende na relação com o outro. O Papai do Céu não brinca em serviço, né? O Papai do Céu faz tudo muito certo. E é nessas relações que a gente aprende. E aí, a primeira escola é a família, porque é onde a gente, de fato, precisa ali lapidar, né? E ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs espirituais que estão na condição de pai, irmão, filho, marido, esposa, filha, tio, avô, né? A gente se lapida e ajuda essas outras pessoas no processo de lapidação também. Nos mundos de regeneração, que é para onde o planeta Terra caminha nesse processo evolutivo, existe ainda a presença das tentativas de acerto e das tentativas equivocadas. Mas elas não predominam mais, tá? A presença do bem ela é muito maior porque estaremos mais familiarizados, porque nós não estaremos mais tanto olhando para o nosso próprio umbigo. Nós não estaremos estaremos mais maduros emocionalmente e não seremos mais tão coitadinhos, né? A gente vai chamar para a gente a responsabilidade, porque a responsabilidade ajuda no processo de amadurecimento, é processo pedagógico e terapêutico também, né? Não é terapia, mas é processo terapêutico também. E nos mundos ditosos ou mundos felizes, o bem, ele predomina, não, ele subjuga o mal, ele sobrepuja o mal. A felicidade, ela é predominante. Nos mundos divinos, a habitação de espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Então, a gente tem que olhar que a gente está. E aí, o que é interessante a gente perceber é que, desde o processo do planeta primitivo até a chegada no mundo puro, todos os planetas é processo de transição. Por quê? Porque o objetivo final dessa vida espiritual que se encontra hoje no exercício da materialidade, mas que não deixou de ser uma vida espiritual, mas ela vive a experiência da materialidade. O grande objetivo divino é que a gente chegue nesse estágio, né? E aí não é nesse estágio apenas que a gente vai ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão nos outros planetas precisando desse apoio, né? Existe aqui todos aqueles que são espíritas ou espiritualistas, sabem que o planeta Terra existe uma psicosfera que rodeia a Terra e que os irmãos que estão compromissados e vinculados ao planeta Terra, que estão no plano material, estão o tempo inteiro vibrando e atuando e nos auxiliando, né? Então, a Terra não é um planeta isolado que não se comunica, né? Eu digo Terra e nós que aqui estamos. Existe conexão o tempo inteiro, existe o diálogo o tempo inteiro. Então, esse processo regenerativo, nós não estamos sós, pelo contrário. A equipe espiritual que nos auxilia é imensa. A equipe espiritual que está hoje recebendo todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs e irmãos que estão desencarnando por conta do Covid é enorme. Imagine esse desencarne em massa, que é uma característica do momento de transição planetária, a equipe espiritual, o trabalho que ela está tendo redobrado
multiplicado, não sei nem dizer a dimensão disso, para acolher, para receber de maneira digna irmãos e irmãs que lá estão chegando. Né? Então, isso tudo tem a ver com a nossa responsabilidade em aqui estarmos e do que nós vamos fazer com a nossa estada aqui no planeta Terra. E aí, o estágio da Terra é um estágio onde ainda tem uma preponderância muito grande da maldade, da violência, das perversões, dos preconceitos, guerras e vícios, que é também uma característica muito forte dos planetas que estão em processo do estágio da Terra, sim, num processo de transição, porque é oportunizado para os irmãos e as irmãs virem para experienciar como medida de tentativa de aprendizado, né? E aí eu tenho uma citação que eu achei muito interessante, da Justiça Divina, do livro de Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier. No estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Porque é essa reforma íntima que impulsiona o processo evolutivo do planeta. Então, veja só, é preciso que nós façamos o processo de compromisso conosco, para isso é preciso que a gente se conheça, como diz, nos orienta muito Joana de Ângeles, o autoconhecimento, para que a gente possa contribuir nas nossas relações para com o outro, no processo evolutivo dos nossos irmãos e das nossas irmãs, para que, assim, a gente possa contribuir no processo evolutivo do nosso planeta. Então, nós, nesse processo evolutivo, a gente cocria junto com Deus esse processo de mudança do nosso planeta. Então, é totalmente pedagógico o processo de aprendizagem. Porque a gente aprende na prática, no exercício. Por isso a reencarnação ela é necessária. Porque ela é o momento da gente botar a mão na massa e fazer o processo acontecer. O estágio da Terra, o que acontece com essas... E aí, nesse estágio da Terra, a gente pode se indagar, assim, poxa, o planeta está aí, as pessoas estão sofrendo, e Deus diante disso, né? E aí, essas pessoas que estão de maneira violenta, muito primitiva, rancorosas, preconceituosas, machucando as outras pessoas de maneira inconsequente, os corruptos que estão aí e que, a partir dessa prática ou dessa omissão, né, como gestor público, né, como legislativo e como judiciário, fica aí a mercê, eles podem não se responsabilizar por essas vidas, né, pelo descaso, pela forma desumana que as pessoas são tratadas e vistas. Essa punição viria da justiça dos homens e das mulheres, essa justiça viria da justiça divina, ou essas pessoas elas vão logo direto para o inferno eterno, porque algumas correntes religiosas apregam que o indivíduo e aí eu vou usar essa terminologia porque eu não gosto, mas eu vou usar, pecador, né, vai sofrer eternamente. Então, você vem aqui para a Terra, onde o máximo de vida daqueles que vivem muito, vamos botar aí 100 anos a média, você aí tem uma vida que você insiste em não aprender, né? Insiste no erro, e aí você erra 100 anos e vai ter a eternidade no inferno. Vou fechar esse parênteses aqui e vou ler essa outra mensagem para a gente avançar, que é uma mensagem do Emmanuel. Todos somos de Deus e pertencemos uns aos outros. No entanto, cada qual nos estagia mentalmente em sítios diversos da evolução, que é
aquilo que eu te falei inicialmente, né? O pensamento é o que nos modela. Então, esse estágio psíquico, ele precisa ser observado para que ele não nos deixe aprisionado em estágios não evolutivos. De rancor, de não perdoar, de se vitimizar, e esse é um processo adoecido que vai nos adoecer quem está ao nosso lado, adoecer o corpo, e a gente precisa estar bem atento a isso. Né? E aqui a gente está falando de punição de um Deus punitivo. E aí, aquele inferno que foi dito no slide anterior, que é apregoado por algumas crenças, que amedrontou durante muito tempo. Imagine você se sentir pecador e achar que vai sofrer eternamente no inferno. Veja como isso é cruel, como isso não é de Deus, né? Mas vem, graças a Deus, gradativamente perdendo força, né? Porque a verdade, como disse Jesus, vos libertará, nos libertará. Então, é preciso que a gente busque também a verdade e não só espere que ela chegue até nós, né? É preciso que a gente tenha o compromisso dessa busca. E aos condenados e às condenadas ao inferno restava apenas ficarem no inferno eternamente. Quem manda no inferno é Satanás, vejam só, né? Que aí eu trouxe essa figura, né, dessa quebra de braço entre Jesus e o Satanás, né, essa figura criada, né? E Deus não consegue nem impedir, nem interceder e nem retirar nenhum de seus filhos e suas filhas que lá estão. Olha, se é Deus, como é que ele não tem esse poder de impedir, de interceder, nem de lá salvar filhos, nenhum filho, nenhuma filha? Então, é preciso que a gente reflita sobre essas questões, porque isso é tortura total para aquelas pessoas que ainda acreditam que se dá dessa forma. Sim, mas o que é que isso, Sandra, tem a ver com cada um e cada uma com suas obras? Tem tudo a ver. Porque quem ainda alimenta isso no emocional das pessoas também é responsável pela consequência emocional, psíquica que provoca nessas pessoas. É preciso que a gente compreenda as nossas práticas, o que ela reverbera em nós e nas outras pessoas, né? As pessoas que pregam essas verdades e as que creem, como é que essas pessoas ficam? O padrão mental dessas pessoas, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde corpórea, a saúde das relações dessas pessoas, julgamentos, preconceitos, a punição, o pecado, é uma prisão moral, onde essas pessoas ficam por acreditarem nessa situação. É uma tortura que não termina nunca. E aí, eu vou me valer de uma citação de uma das psicografias de Chico Xavier, que diz o seguinte: há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo. Contudo, não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. Porque quando essas pessoas elas acreditam nessas verdades, é porque elas confiam em quem está dizendo essas verdades. Então, a gente tem que ser responsável e entendermos que quando a gente se posiciona, outras pessoas nos veem como exemplo. E a gente tem que compreender que esses nossos posicionamentos, as nossas falas, os nossos pensamentos, eles são as nossas obras. Porque muitas vezes a gente acha que as nossas obras estão na materialidade. As nossas obras, elas podem nem chegar na materialidade. Na hora que eu entro em prece, pedindo socorro espiritual para alguém, é minha obra. A minha indiferença é minha obra. A minha omissão é minha obra. O meu desejo de mudança é minha obra. Então, não precisa que esteja materializado ou que a ação tenha sido efetivada para que a obra não
não tenha ocorrido. Então, a gente pode e deve se compromissar com esse processo de mudança e compreender que a obra não está fixada ou limitada, melhor assim, limitada à materialidade dela. E aí, no capítulo 2 do livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros, trata-se da duração das penas, né? Que é o complemento que a gente estava falando. E a pergunta 1009, ela trata o seguinte: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E aí é feito a Sueli, ela faz ela pinça um trecho da resposta 1009, onde trata-se o seguinte: que é o castigo? A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária a desgostá-la da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. E aí fecha com uma frase maravilhosa: querer que o castigo seja eterno, por falta que não é eterna, é negar-lhe toda a razão do ser. E aí a gente precisa compreender que nós somos obra divina. Papai do céu, ele não erra. Ele não é inexperiente no processo criativo. Ele não precisa de complemento. Pode ter ajustes no processo evolutivo de cada indivíduo, mas o processo criativo de criar ser, Papai do céu, ele não é inexperiente, ele tem experiência disso aí. Então, quando a gente entende que o indivíduo errou num determinado fragmento do seu processo existencial e que ele será condenado a uma eternidade, é a existência desse indivíduo, porque o período de existência dele foi muito pequeno e o que ele tem, o que ele teria pela frente, que é a eternidade, não teria mais, teoricamente. Então, a gente aniquila, a gente apaga esse indivíduo, a gente nega a existência dele. Refletir, porque e isso é o grande diferencial do espiritismo. Eu não coloco no espiritismo não como uma única fonte de verdade, mas colocando como uma fonte de verdade que é acolhedora, que ampara, que traz esperança para cada um e cada uma. Porque ele enxerga o ser humano na sua subjetividade. Então, isso é uma das belezas maravilhosas do espiritismo. Uma outra abordagem da Sueli é a lei de Casal Moraes, no capítulo 9, onde ela aborda a lei da igualdade. E ela traz a pergunta 803 do Livro dos Espíritos: perante Deus são iguais todos os homens. E aí eu vou trazer aqui observações que a gente precisa fazer na nossa prática, né? Eu entendo o período que o livro foi escrito, né? Era necessário que fosse escrito desta forma, mas hoje, num planeta, num momento em que a representação feminina ela precisa se fazer, e quando a gente cita o homem como referência de contemplar a mulher, é insuficiente. É preciso que a gente reveja o nosso discurso e nossas práticas, porque a representação feminina ela precisa, de fato, ocorrer. E, para que isso ocorra, é preciso que a gente faça a menção dos gêneros, certo? Então, por isso a 803 está aqui, amarelinha, porque perante Deus são iguais todas as pessoas. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus... Aliás, é uma pergunta, desculpa.
pessoas, sim, todas entendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos e todas. Dizeis frequentemente, o sol, luz, para todos e para todas. E enunciais, assim, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Há um complemento na fala de Kardec, nessa citação. Todos os homens, e aí eu fiz as minhas pontuações no amarelo, né, da presença feminina, todos os homens e todas as mulheres estão submetidos e submetidas às mesmas leis da natureza. Todos e todas nascem igualmente fracos e fracas. Acham-se sujeitos e sujeitas às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus, a nenhum homem, a nenhuma mulher, eu aí não coloquei, mas eu estou aqui mencionando, concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos e todas, aos olhos de Deus, são iguais. Então, pode parecer para algumas pessoas, e eu entendo que ainda não seja muito... Talvez a pessoa não esteja familiarizada da necessidade de fazer esse registro de todos e todas. É extremamente necessário, porque a violência contra a mulher é um dos dados alarmantes mundialmente. Isso não é uma particularidade de Recife, do Brasil, é uma verdade, é uma realidade no mundo. E para que a gente possa passar de maneira mais digna desse processo de regeneração, é preciso que a violência contra a mulher deixe de ser esse flagelo social. E aí a gente, como a gente já falou inicialmente, né, a reencarnação ela é necessária, importantíssima, porque é aqui que a gente experiencia e vivencia o processo evolutivo, né? É o caminho da justiça divina. E aí Deus oportuniza diversas ferramentas, diversos momentos. Vários irmãos e irmãs estão disponíveis para nos ajudar nesse processo. Ninguém nunca está nessa trajetória sozinho. E aí me vem aqui uma reflexão, que eu acredito que seja um processo intuitivo, de que nesse processo evolutivo individual, ninguém nunca está só, e esse processo individual e coletivo, dele não é apenas individual. Porque se cada um de nós temos um guia espiritual, se ninguém está sozinho, isso se dá a várias mãos. E é bom que a gente reflita sobre isso, porque o nosso processo de orgulho, de se sentir melhor do que o outro, de achar que consegue fazer conquistas sozinhos, de não pedir ajuda, de não querer dar a mão e realizar ajuda, nos faz refletir que os nossos irmãos, os nossos guias espirituais, estão ali ao nosso lado. Muitas das nossas ações são intuitivas, muitas das nossas... Vou colocar dessa forma, livramentos são dados por eles, avisos, e em nenhum momento eles reclamam a assinatura dessas ações. Então, é preciso que a gente compreenda que nesse processo evolutivo a gente vai se descortinando, a gente vai se despindo dessas velhas práticas. A reforma íntima exige esse desprendimento, esse processo de não se apegar a essas questões da materialidade, que nos é reforçado diuturnamente, porque nós somos além. Nós somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, e é assim que a gente tem que se ver. E todos que aqui estão, mesmo aqueles que você não concorda com a prática, que é difícil ouvir a voz, que é difícil cruzar o caminho daquela pessoa, é difícil olhar no olho daquela pessoa. Aquela pessoa também é criatura divina. Aquela pessoa também tem o direito de tentar se melhorar. Aquela pessoa também tem o direito de tentar, quantas vezes forem necessárias no seu processo evolutivo.
E dentro da nossa obra também está o processo de compreensão, o tempo diferente dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Né? Então, não aceitar o entendimento leva a uma dúvida da justiça divina, bondade e misericórdia. Quando a gente não entende tudo o que está acontecendo e a gente acha que isso meio que está à revelia, a gente está julgando a bondade e a misericórdia divina. Então, é preciso que a gente faça uma reflexão de que a gente está se relacionando com Deus. É tão interessante a forma como a gente se relaciona com Deus, que a gente traz Deus para o plano material. Quando alguém fala de Deus, eu vou fechar isso aqui e vou fazer de novo essa pergunta, tá? E o pior, quando se acreditam que só serão salvas as pessoas de uma determinada religião. Pronto. Aí torna-se o caos. Porque é um pensamento totalmente egoístico achar que só as pessoas que comungam da minha prática religiosa é que serão salvas. E aí eu trouxe aqui 2 frases que me incomodam profundamente. O povo de Deus e o povo eleito. Primeiro, qual é o povo que não é de Deus? Eu desconheço. Porque se eu acredito que Deus é a causa primária de todas as coisas, não pode existir um povo que não seja dele. E segundo, esse termo povo eleito nos coloca numa área VIP que não existe no planejamento divino. Essa área VIP de povo eleito foi criada por nós. Porque a gente precisa se sentir especial. Ou seja, ser criado por Deus já não é um motivo de orgulho e de se sentir especial, não. Então, a gente inverte os valores, né? E aí eu vou voltar para como a gente materializa Deus. A gente materializa Deus aqui, né? Ele criou um camarote VIP de gente, de um povo eleito, né? E quando a gente fala de Deus, as pessoas imaginam já um senhor de barba branca, sentado em algum lugar, né? Numa cadeira muito pomposa, né? Que não tem nada a ver com Deus, essa cadeira muito pomposa, mas a gente, que é Deus, né? Vamos botar ele numa cadeira muito pomposa. Mas é um senhor de barba branca, sentado nesta cadeira, ou muitas vezes até com um cajado ali, geralmente numa figura ali de dando ordem ou mostrando os erros. Eu não acredito particularmente nesse Deus, o Espiritismo não me apresentou ele ainda, e eu tenho certeza que o Espiritismo não vai me apresentar, porque o Deus que o Espiritismo me apresenta é um Deus de amor. Isso não comunga com amar. E aí eu trago a reflexão. Deus envelhece? Esse senhor de cabelos brancos é um senhor idoso. Significa que Deus está cansado, envelheceu, e que o Cristo é esse filho novo que vai herdar esse trabalho. Então, veja como a gente pega Deus e traz ele para a materialidade. Se nós sabemos que o que envelhece é a matéria e não o espírito, pelo contrário, o espírito se aprimora, então essa concepção de Deus ela está totalmente distorcida. E a gente precisa refletir sobre essas simbologias que nos chegam, porque se a gente não perceber, a gente vai ser levado por essa simbologia, né? Por esses conceitos, essas verdades. E aí, a Sueli, ela traz também a lei de causa e efeito, para que a gente possa refletir. Desculpa que a palavra efeito está incompleta, tá? Mas é a lei de causa e efeito. E ela diz o seguinte: a lei de causa e efeito evidencia que todo efeito tem sua origem em uma causa correspondente. Isto é, o que o indivíduo faz, da forma como age, levará a uma consequência que é só dele, particular e intransferível, de acordo com o ensinamento de Jesus, a cada um e a cada uma, segundo as suas obras. Porque ainda tem algumas orientações religiosas que diz que os filhos pagam pelos erros dos pais. Veja só, seria uma grande injustiça, né? Porque cada indivíduo tem a sua subjetividade, tem as suas conquistas, tem os seus erros, tem as suas inseguranças, tem os seus acertos.
E se a gente acredita que todo o bem que é praticado está sendo lá computado, e que Deus, o que importa é o coração de cada um diante da situação, por que Deus iria punir meu filho que não tem culpa nenhuma no cartório do que eu pratiquei? Muitas vezes não tem nem ciência do que eu pratiquei. Nem minha mãe, nem meu companheiro, nem a minha tia, nem a minha avó. Por que essas pessoas deveriam ser punidas por um erro que é meu? Né? Então, ela nos faz e Jesus já lá tinha dito, né, que cada um responde pelas suas obras. Se as fez, se deixou inacabada, se transformou ela em obras acolhedoras, respeitosas, ou não, né? E ela também, ela se faz valer aqui de uma citação de André Luiz, do livro Ação e Reação, que foi editado pela FEB em 1957, que diz o seguinte: a viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Né? Teve até uma situação que eu discordei do uso de um determinado autor para uma determinada atividade, e me foi dito assim: separe o autor da obra. Eu disse: eu não consigo separar o autor da obra, porque se eu for pensar no Cristo, como é que eu vou separar o Cristo da obra dele? Não tem como. Eu não consigo separar o autor da obra. E aqui eu vejo que não tem como separar o autor da obra. Né? Nos atos, tecem asas de libertação ou gemas de cativeiro, para a nossa vitória ou para a nossa perda. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Então, e ainda tem situações, né, de não amadurecimento emocional, onde a gente culpabiliza as outras pessoas pelos infortúnios que praticamos com nós mesmos. Mas a gente ainda transfere para o outro e para outras pessoas a responsabilidade pelo que a gente conseguiu ou não conseguiu, ou de alguma coisa que deu errado na nossa trajetória. Então, quando o Cristo ele nos deixa essa orientação de cada um, e cada um, segundo a sua obra, ele está nos chamando à responsabilidade de nossas práticas. E aí, né, o pensamento, práticas e omissões são as nossas obras. E eu não sei o tempo, não sei se eu estou longe ou estou perto. Essa aqui é o penúltimo slide. Ainda tem tempo. Aí, como é que está o tempo? Tá tranquilo? Posso ir, né? Tem 6 minutos ainda. Pode ir. Então tá bom, tá ótimo. E aí tem aqui: é indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para saber ser humilde nas grandes tarefas. E aí a gente vai direto para o orgulho aqui, né? Porque a gente tende a se sentir muitas vezes além do que nós somos. E aí, eu não estou dizendo que a gente não deva, e a gente deve sim, se sentir feliz quando acerta. Né? Reconhecer as suas conquistas, por menores que sejam. Cada conquista ela tem um papel importantíssimo no nosso processo evolutivo. Cada conquista ela é primordial para que a gente se mantenha no processo de construção desse processo evolutivo. Quando ele fala aqui da humildade, muitas vezes a gente pode achar que a gente não deve valorizar as conquistas, sejam elas até materiais. Se você comprou, digamos, a TV que você queria, qual o mal que há nisso? Nenhum, de forma alguma. A gente está na materialidade, faz parte da materialidade, vivenciar a materialidade. O que a gente tem que compreender é que o espírito ele não está limitado ao processo da materialidade. Mas você querer uma TV, querer estar com a casa pintada, querer morar em condições mais dignas, querer fazer uma viagem de férias para conhecer um local que você não foi ainda, não existe nenhum problema nisso.
como você se utiliza disso para se diferenciar das outras pessoas ou para se distanciar das outras pessoas, ou para se sentir melhor do que as outras pessoas, aí é que está a diferença. Se você faz uma viagem porque você precisa descansar, ou porque você quer conhecer aquele local, não existe nada. Agora, se tu pega esta viagem para desmerecer uma pessoa que você conhece, que não tem condições de fazê-la, aí é uma outra questão. Porque aí você está alimentando outros sentimentos, e o problema não está na viagem. Está nesta motivação sua de querer ferir o outro com a sua viagem. E aí também isso tem a ver com suas obras, com as nossas obras, né? Então, a forma como a gente se relaciona tem tudo a ver com as nossas obras. Como a gente falou aqui no início, né? É no relacionamento com as outras pessoas que a gente evolui e que a gente se humaniza. É na nossa relação com a natureza que a gente se humaniza. É na nossa relação com os animais que a gente se humaniza. Eu queria agradecer a todos e todas que aqui estão, a equipe espiritual, e aos nossos irmãos e irmãs do plano espiritual que estão aqui nesse momento. Obrigada. Quem desejar fazer alguma pergunta, pode fazer. Douglas? Sim, pode falar. Boa noite. Boa noite. Douglas, boa noite, pessoal. Sueli, parabéns pela sua palestra, eu gostei muito dela, bem atual, Obrigada. bem dentro de uma realidade nossa, né? Eu acho assim, sabe, que a gente fala muito no centro sobre reforma íntima. Uma das coisas que a gente mais escuta falar nas nossas palestras são sobre reforma íntima. Né? Mas eu acredito que a transformação desse mundo, no mundo de regeneração, só vai acontecer se acontecer de forma coletiva. Sim. Se a gente fala de reforma íntima, parece que as pessoas que se reformaram vão sair daqui da Terra para ir para um outro mundo. E não a Terra vai ser transformada. Então, acho que é necessário que a gente fale mais em reforma coletiva, como você bem colocou aí na sua palestra, né? E aí, eu vejo que dentro da nossa casa, as pessoas falam muito em caridade, né? Então, eu tenho uma frase que dizia, quando eu falava em caridade, eu era um santo. Quando eu perguntava por que as pessoas precisam, sofrem tanto, aí eu virei comunista. Mais ou menos nessa linha que eles falavam. Isso, é isso mesmo. É isso. Então, eu acho que é necessário que a gente pense naquelas pessoas que estão no centro, atrás de uma feira, atrás de uma roupa, atrás de uma sopa, do que for, aquelas pessoas precisam sair daquela situação. Sim. O interessante é que tem muita gente, né, que criticam o Bolsa Família, dizendo que o Bolsa Família ajuda a manter as pessoas na miséria. Mas esquece que nós temos essa prática, nós continuamos fazendo caridade, que é muito... Exatamente. Mas nós precisamos transformar a vida daquelas pessoas para que aquelas pessoas não precisem mais daquela ajuda. Sabe? Perfeito, Almir. Eu acho que é isso que está faltando dentro das nossas casas espíritas. Né? A minha colocação seria essa. Tá? Muito obrigado, parabéns mais uma vez aí. Obrigada. Excelente a sua colocação, viu, Almir? Perfeita, porque a gente critica o Bolsa Família, como você falou, mas agora no período de Natal, o que mais nós vamos ver será o quê? Serão as ações assistencialistas. Mas o que é que nós estamos fazendo para ajudar os nossos irmãos e irmãs a saírem dessa condição de miserabilidade? O que é que nós estamos fazendo, contribuindo para que nossos irmãos e irmãs saiam da condição de vulnerabilidade social? Então, a gente precisa ter esse olhar que você teve, de se enxergar dentro do processo, repetindo as mesmas práticas que a gente condena nos outros, né? Infelizmente. Mas eu acredito muito que o planeta ele está recebendo essa chacoalhada e a gente está chacoalhando junto com eles, e nada vai ficar no mesmo lugar. Porque não é possível que a gente passe por esse processo pandêmico e a gente continue fazendo as mesmas coisas, da mesma forma. A gente vai precisar
se reinventar para aprendermos a conviver conosco e com as outras pessoas. Não dá para repetir os mesmos erros, né? E tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte, que a gente seja trabalhadores e trabalhadoras do Cristo, e que a gente não viva dando trabalho ao Cristo, né? A gente tem que puxar para a gente o compromisso e se emancipar no sentido de nos tornarmos responsáveis pelas nossas atitudes. Vou me calar, que eu falo demais. Foi muito bom a sua palestra, Sandra. Obrigada, obrigada mesmo. Na nossa responsabilidade, que nós muitas vezes procuramos ver a obra do outro, principalmente quando é algo que não quando nós não enxergamos como sendo uma coisa benéfica. Mas, como sua palestra falou, a cada um conforme as suas obras, a cada um e a cada uma conforme as suas obras. Porque isso é um ensinamento de Jesus. Jesus já nos trouxe esse ensinamento. Mas, para finalizar a sua palestra, vamos pedir para você fazer a prece de encerramento. Deus, Pai amado, Jesus Cristo, irmão, amigo, querido, nossos guias e mentores do Caminhando para Jesus, te agradecemos, Senhor, a presença de nossos irmãos e de nossas irmãs, aqui junto a cada um de nós. Estejamos nós em nossos lares, mas estamos juntos, Pai, em Teu nome, vibrando e acreditando que somos merecedores nesse momento de estarmos aqui neste planeta. Que o Teu amor possa ir acalmar cada coração em aflição e as mentes que se encontram inquietas. Que se possa fazer nesse momento uma redoma espiritual de fluidos medicamentosos que facilite o processo de chegada na pátria espiritual de todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram nesse momento fazendo esse caminho. E que esses fluidos medicamentosos também possam vir e ficar em nosso planeta, fortalecendo a nossa esperança e reativando em nós o desejo de continuar junto ao bem. Te agradecemos, Jesus, pela confiança em cada um de nós, por não perder a confiança em nenhum de nós, em nenhuma de nós. Que o Teu amor seja sempre a nossa bússola, que o Teu amor seja sempre a nossa bandeira. Pedimos em nome dos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, nos hospitais, em seus lares, nas ruas, embaixo dos viadutos, debaixo das marquises. Que a Tua equipe espiritual possa ir em cada lugar, em cada coração, para aquecê-los, e que o manto de Maria possa cobrir esse planeta e retirar dele todas as energias impuras que ainda são emanados pela nossa mente. Que possamos nos depurar, nos realinhar e nos reconectar com Deus através das nossas práticas do bem. Que cada um e cada uma que habita esse planeta possa se reconectar com Deus através do amor. Que assim seja. Assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, a Jesus e a espiritualidade trabalhadora da casa, para encerrarmos esta 73ª palestra virtual do Caminhando para Jesus. Boa noite e até o nosso próximo encontro. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem na paz.